Bom dia, hoje é 12 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Itaú, patrocinador oficial do SXSW, o maior festival de inovação do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Terça-feira começando e hoje vamos direto às notícias aí, sem muitas introduções, porque até eu fiquei feliz de ter um podcast sobre economia e negócios para poder contar para vocês esses 4 assuntos que a gente vai discutir hoje. Vamos começar falando que o presidente Lula convocou o CEO da Petrobras para uma reunião por conta da crise de dividendos na petroleira. A gente também vai falar sobre as falências no agronegócio que estão ameaçando o mercado de fiagros, que já soma 34 bilhões de reais. Vou te explicar o que é esse mercado e por que isso é um grande ponto de atenção para o mercado financeiro. Também a gente vai falar sobre um tradutor de língua de sinais por inteligência artificial que foi criado no Brasil e que é finalista de um prêmio de inovação da SXSW. Também vamos falar ainda sobre por que o disco de vinil voltou para a cesta de inflação do Reino Unido depois de 32 anos. Vai me dizer se esse não é o podcast perfeito, o episódio perfeito para você compartilhar por aí, fazendo propaganda do Ouvindo Podcast. Eu acho que sim. Ou você só guardar ele no coração, porque eu acho que é um episódio muito rico aí com vários assuntos extremamente interessantes. Se você quiser saber mais assuntos extremamente interessantes, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Você também pode se inscrever aqui no podcast, ativar a notificação para não ficar de fora por fora. Errei a preposição, ou sei lá como é que é o nome disso, para você não ficar de fora. E você também pode seguir a gente no canal do WhatsApp das redes sociais. E vamos às notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai exigir que o CEO da Petrobras explique a sua gestão em relação à crise de dividendos, que eliminou 11 bilhões de dólares, ou 55 bilhões de reais, do valor de mercado da estatal na semana passada, bem como seus planos de acelerar projetos de investimento que ele considera essenciais para impulsionar a economia. O Lula teve uma reunião com Jean Paul Prates no Palácio Presidencial na tarde desta segunda-feira, de acordo com a sua agenda oficial. A reunião foi convocada pelo presidente, que também convidou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o chefe de gabinete, Rui Costa, e o ministro de Energia, Alexandre Silveira, de acordo com diferentes funcionários do governo que falaram em anonimato à Bloomberg News. Segundo essas fontes, Lula não ficou satisfeito com a decisão de Prates de se abster de votar contra a proposta de pagamento de dividendos, que foi eventualmente rejeitada pela maioria dos membros do conselho nomeado pelo governo, segundo uma dessas pessoas. Ele ficou ainda menos satisfeito com a incapacidade do presidente executivo de trazer uma discussão sobre os preços dos combustíveis para o conselho da empresa, segundo essa pessoa. Desde a campanha presidencial, Lula tem dito que a Petrobras não deve acompanhar os preços internacionais, mas levar em conta os seus custos internos em sua política de preços. A presidência da República não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News. Com sua popularidade em queda nas pesquisas de opinião divulgadas na semana passada, Lula exige que os seus ministros elaborem uma lista de projetos de investimento que possam ser acelerados para impulsionar a economia. Ele considera a Petrobras como parte fundamental do seu plano e quer que Prates esteja a bordo, segundo um dos funcionários. Outro funcionário diz que Prates pretendia apresentar um plano de investimento na indústria naval durante essa reunião. Hoje estamos com o nosso jaleco de seriedade aqui no podcast, afinal de contas, mais uma aqui. O Brasil colhe uma safra gigante após a outra. Mas os produtores rurais estão indo à falência a um ritmo alarmante, desferindo um golpe aos investidores do mercado em rápida expansão dos fundos de investimento em cadeias agroindustriais, os fiagros, que já giram 34 bilhões de reais. A queda dos preços do milho e da soja provoca inadimplência e prejudica o retorno dos fiagros, garantidos por pagamentos de juros e dividendos atrelados a ativos agrícolas, bem como arrendamento de terras. Fundos como Galápagos Recebíveis do Agronegócio e o SFI Investimentos do Agronegócio caíram abaixo do valor dos seus ativos subjacentes, depois que produtores deixaram de pagar algumas linhas de crédito. É uma reviravolta diante da rápida expansão do agronegócio ao longo da última década. O Brasil ultrapassou pela primeira vez os Estados Unidos como o maior exportador de soja do mundo em 2013 e subiu para o primeiro lugar no milho no ano passado.
Uma rápida explicação aqui, os FIAGROS eles são instrumentos relativamente simples de mercado financeiro em que um produtor rural precisa de dinheiro para comprar uma nova máquina, para aumentar a capacidade de armazenamento dele, por exemplo. Aí entram os agentes do mercado financeiro que oferecem esse dinheiro em caixa, né? Oferecem esse empréstimo, digamos assim, e esse empréstimo ele é fruto de outras pessoas que estão apostando que esse produtor vai pagar depois esse empréstimo com juros. Então, você, por exemplo, a gente pode comprar instrumentos de investimento desses, que seriam aí uma parcela desses empréstimos que vão para esses produtores. É mais ou menos por aí que funciona isso. E acontece que o número de produtores que entraram com pedido de recuperação judicial aumentou em 6 vezes em 2023, de acordo com a Serasa Experian. Os FIAGROS foram criados em 2021 e ganharam popularidade entre os investidores de varejo, que somos nós aqui, né, que buscam retornos elevados e exposição ao setor de crescimento mais rápido no país. Esses fundos de investimento tinham mais de 34 bilhões de reais sob gestão em janeiro, um salto de 43% em relação ao ano anterior, segundo a Ambima. O boom agrícola foi em parte financiado por esse novo instrumento do mercado de capitais. Antes dos FIAGROS, o setor estava bem mais distante do mercado, dependendo de financiamento de bancos e tradings. O dinheiro novo ajudou os produtores a expandir o plantio de soja a um ritmo recorde, em cerca de 1,9 milhão de hectares ao ano, em média, desde 2019, de acordo com a Conab. Só que essa onda de inadimplência gera agora preocupações sobre a saúde desses fundos e coloca em risco um esforço para alargar o acesso ao capital por meio da securitização de dívidas. Cada vez mais, securitização de dívidas é basicamente você criar um produto financeiro em cima de uma dívida, né? A gente teve na crise de 2008, por exemplo, se falou muito sobre a securitização do mercado de hipotecas, que é você transformar um instrumento já comumente conhecido no mercado, como uma hipoteca ou uma dívida, em um ativo financeiro, em que pode ser negociado em um outro mercado paralelo. E é por isso que lá no caso dos Estados Unidos, em 2008, diz que se formou uma bolha, porque você tinham essas hipotecas, você tinham vários mercados paralelos que negociavam essas hipotecas e que também negociavam, por exemplo, um seguro em cima dos títulos das hipotecas. Então, se criam vários mercados secundários, terciários, quaternários, enfim, que vão negociando todos esses ativos que são criados nessa cadeia. E se o original, que são as hipotecas, acabam entrando em inadimplência, todo esse mercado que está abaixo, ele também entra em crise, em colapso, que foi o que aconteceu em 2008. É claro que aqui a reportagem não está falando que isso é uma bolha ou que existe aí uma eventual potencial crise do tamanho que foi a do subprime nos Estados Unidos, mas estamos falando de um mercado de 34 bilhões de reais e é por isso que os grandes operadores do mercado estão de olho, como, por exemplo, o Itaú BBA, que diz que está rastreando clientes com dívidas com vencimento no curto prazo para renegociar os vencimentos e evitar justamente essa inadimplência. Segundo Pedro Fernandes, que é diretor de agronegócio do Itaú, em uma entrevista à Bloomberg News, abre aspas, 2024 vai ser um ano mais desafiador. Alguns agricultores terão que adiar o pagamento das dívidas. Fecha aspas. As cotações do milho e da soja estão em queda desde meados de 2022, com uma oferta global abundante que compensa as perturbações causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Um indicador da Bloomberg para as principais commodities agrícolas registrou uma queda de quase 16% no ano passado, a maior em uma década. No Brasil, os preços caíram ainda mais, com o milho e a soja negociados com grandes descontos em relação aos futuros em Chicago. Entrando na nossa sessão SXSW, o maior evento de inovação do mundo que está acontecendo lá em Austin, no Texas, e que por vezes é chamado de Davos da economia criativa. Davos é aquela reunião dos líderes mundiais em economia e macropolítica. Macropolítica é ótimo, né? Políticas macroeconômicas, que acontece na Suíça todo ano em janeiro. E considera-se aqui que esse evento em Austin, agora em março, que fala sobre tecnologia, inovação e Creators Economy, é o nosso, digamos assim, vou puxar para mim, que sou uma podcaster comunicadora, é o nosso Davos. A cada edição, o SXSW premia as ideias mais inovadoras das startups. Nos grupos de mais de 50 finalistas deste ano, 2 são latino-americanas,
a brasileira César, que é Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que desenvolveu com a Lenovo um tradutor de línguas de sinais alimentado pela inteligência artificial, e a AIA Contigo, de origem venezuelana, que hoje atende usuários nos Estados Unidos e na Venezuela que enfrentam escolhas de saúde reprodutiva em contextos desafiadores, por fazer parte da Vitala Global Foundation, sua sede no Canadá. A premiação visa oferecer um vislumbre do futuro em 11 categorias diferentes, que vão de inteligência artificial, saúde e biotecnologia a empoderamento comunitário. A César, do Hub do Porto Digital no Recife, se aliou à Lenovo para desenvolver o produto de captura de vídeo e gestos e analisar essas imagens em tempo real. As empresas criaram um conjunto de dados de milhares de vídeos de língua brasileira de sinais, as Libras, e desenvolveram uma nova tecnologia patenteada para ensinar a inteligência artificial a identificar visualmente e contextualizar gestos individuais. A tecnologia da empresa pernambucana também pode ser utilizada para ensinar a linguagem de sinais a pessoas ouvintes, já que é possível usar imagens computacionais para rastrear a precisão dos gestos em relação ao banco de dados personalizado em construção. O algoritmo pode reconhecer e processar esses movimentos e gestos e traduzir para texto. Os vencedores vão ser revelados na 25ª cerimônia anual dos Prêmios de Inovação SXSW na noite de hoje, no caso, hoje é segunda-feira que estou gravando, então amanhã quando você escutar este podcast, você já terá aí o resultado, você poderá conferir no site da Bloomberg Linha quem foi o grande vencedor. Vamos todos torcer aqui para a empresa brasileira lá de Recife. E agora voltamos aqui para um assunto relacionado à música. Você, grande amante da música que chegou aqui neste podcast, os discos de vinil voltaram à cesta de inflação do Reino Unido pela primeira vez em 32 anos, após um aumento em sua popularidade, enquanto o desinfetante para as mãos deixou o grupo de produtos que compõe o índice de preços à medida que a pandemia perde força dos hábitos de compras. Mais uma vez, estamos voltando para a era em que ninguém usa álcool em gel. O Escritório de Estatísticas Nacionais, ou ONS na sigla em inglês, disse que air fryers, bolos de arroz e pão sem glúten também vão ser adicionados à cesta para refletir a mudança dos hábitos alimentares. Sofá-cama e frango de padaria, aquele que fica rodando na vitrine, o frango que o cachorro fica olhando, vão ser, por sua vez, retirados da cesta. A reorganização faz parte de uma revisão anual dos bens e serviços de consumo que o ONS usa como amostra, de modo que a cesta reflita hábitos de compras em ampla mudança, substituindo itens desatualizados. Olha que interessante. Os discos de vinil foram usados pela última vez para calcular o indicador de custo de vida em 1992, antes que os CDs tomassem o seu lugar. O renascimento do vinil levou a vendas superiores às dos CDs em valor no Reino Unido recentemente, com ela, Taylor Swift e Rolling Stones, impulsionando as vendas no ano passado para o nível mais alto desde 1990, segundo o grupo comercial British Phonographic Industry. A volta de mercado de música física ajudou os discos de vinil a resistirem à mudança em massa para serviços de streaming de música. Os CDs que não conseguem chegar ao top 40 das paradas do Reino Unido foram retirados da cesta de inflação no ano passado. As mudanças vão ser introduzidas na divulgação da inflação de fevereiro em 20 de março. Elas ocorrem em um momento em que o crescimento do preço do consumidor, atualmente 4%, está esfriando rapidamente após disparar para 2 dígitos por lá. Várias das adições e remoções refletiram mudanças na alimentação dos britânicos à medida que os compradores optam por dietas mais saudáveis e sem glúten. Spray de óleo de cozinha mais saudável e sementes de girassol e abóbora também estavam entre as adições. Estou fascinada por essa notícia. Um aumento nas contas de energia após a invasão russa da Ucrânia levou ao crescimento nas vendas de fritadeiras de ar mais eficientes. A ONS diz que os gastos com fritadeiras de ar, as air fryers, aumentaram 30% entre 2021 e 2022, à medida que se tornavam um dispositivo de cozimento fundamental nas cozinhas dos britânicos. Poxa, hoje foi um episódio especialíssimo, várias notícias. O pessoal estava animado aí nesta segunda-feira. Segunda-feira, bastante coisa pra gente comentar. Ontem nós comentamos aqui algumas notícias também muito interessantes, a começar, por exemplo, pelo Japão, que está num debate aí, um amplo debate na sociedade, inclusive, envolvendo empresas, o sistema judiciário e também políticos do país, sobre uma lei
que exige que as mulheres levem o sobrenome dos seus maridos. Então, a gente comentou essa notícia aqui e eu fiz a pergunta aí de quem é que entre os ouvintes tem o sobrenome dos seus cônjuges. E aí algumas pessoas responderam aqui, como, por exemplo, a Eliana, que diz que não queria o sobrenome do marido, mas ele insistiu e aí ela colocou. Ela disse que foi o maior BO porque ela tem que refazer todos os documentos dela. Já a Letícia diz que está no segundo casamento e se recusou a mudar de sobrenome. Muita burocracia para fazer todas as alterações. E aí a Isadora traz um case aqui, um exemplo, que ela diz que a mãe dela se separou e ela ainda tem no RG o sobrenome de casada dela com 2 sobrenomes do pai dela. Quando a irmã dela precisou mudar, foi um caos, ela disse. Já o Yuslan, acho que aí eu falei certo, Yuslan, ele é casado e ele e o marido dele pegaram o sobrenome um do outro. Que fofura. Mas foi mais questão dele do que da minha, diz ele. Justo. Já a Sônia disse que também não pegou o nome do segundo, nem ele pegou o nosso, mas a filha pegou dos 2. E o Diogo traz um lembrete aqui de que a Luísa Brunet usa o sobrenome do primeiro casamento. Luísa Brunet, mãe da Yasmin Brunet, membro do BBB 24. E também tenho mais um comentário aqui, qualquer... Ah, sim, a Sofia falando que uma sessão de terapia de graça, já que eu fiz a afirmação aí que eu sei que os ouvintes que gostam de um podcast mais longo são os ouvintes procrastinadores, porque assim eles levam mais tempo para realmente iniciar o dia deles, já que estão ouvindo podcast por 20 minutos. Então, mais uma terça-feira aí que eu te dei uns 5 minutos a mais para você ficar de buenas escutando o podcast, porque, mais uma vez, temos um episódio longo. De nada, gente, eu tô especial essa semana. Mas é isso, não esqueçam de seguir aí a Bloomer Linha em todas as redes sociais, como sempre, e a gente se escuta amanhã. Até mais!